Olá, boa tarde. Hoje, dia 2 de março de 2025, eu quero apresentar para os senhores algumas informações para tentar desconstruir um áudio que está circulando com muita frequência em vários grupos de criadores de aves combatentes em nosso país. É importante a gente ter cuidado com algumas informações que a gente veicula. Às vezes não com intenção, mas você presta um desserviço quando você passa a informar fatos não verídicos que ganha corpo e projeção como verdade. Isso é ruim porque você induz aquelas pessoas que não têm o zelo de averiguar a veracidade da informação a praticar algo que pode ser visto como crime. Eu estou me reportando de um áudio que circula aí nos grupos de WhatsApp, onde um cidadão ele informa que participou de um concurso público e em uma prova para delegado de polícia existia uma questão onde informava que o galerismo no Brasil é liberado e ele disse que acertou. E ele usa como fundamento para os seus argumentos o artigo 215 da Constituição Federal Brasileira, que trata das manifestações culturais. Vários pontos me chamam a atenção nessa fala. Eu quero acreditar que a pessoa não tenha de fato conhecimento, tenha sido apenas um ato de ignorância sem maldade, porque eu não acredito que alguém seria capaz de utilizar um áudio nessas condições, tentando encorajar o público do galerismo brasileiro a flexibilizar sua vigilância no tocante a esta prática que no Brasil é considerada crime. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Todo mundo conhece a ADIM do Estado do Rio de Janeiro, assim como da Paraíba. E o Supremo decidiu, pela prática como de maus tratos, utilizando o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605. Então, no Brasil, é importante lembrar, não existe uma lei criminalizando os espaços de seleção para reprodutores no Brasil. O galerismo no Brasil não tem uma lei criminalizando, mas existe jurisprudência, ou seja, o nosso Superior Tribunal Federal decidiu que é sim considerado prática de maus tratos. Pois bem, é importante a gente destacar o seguinte: eu gostaria que, se alguém tivesse acesso, contato dessa pessoa que veiculou esse áudio, se ele podia disponibilizar qual foi o estado que ele realizou esse concurso público e qual era a banca. Porque se eu tiver essas duas informações, eu tenho como ter acesso à prova e ver se de fato essa questão existe. Eu acho muito difícil. Por quê? Porque a cultura no Brasil, ela é considerada uma cultura criminosa pelos ambientalistas, que são as pessoas que de fato se colocam como padrão em nossa sociedade e têm acessibilidade. Então, como o galerismo é uma prática, como qualquer outra manifestação com animais em nosso país, que precisa ser combatida, eu não acredito que uma banca examinadora tenha inserido uma questão que promove a nossa cultura. Sim, promove. Por quê? Porque quando você cita essa manifestação cultural, você está dando vida, você está dando existência a algo que você quer combater. Existe na história da filosofia uma passagem muito importante quando você quer anular o outro. Platão convocando todos os seus discípulos a queimar todas as obras de Demócrito. E os alunos disseram: mestre, é impossível, é muita coisa. Mas você observe que a base do pensamento católico brasileiro e mundial segue muito o pensamento do universo das ideias platônicas. E se você for observar todos os escritos de Platão, em nenhum momento você vai ver ele fazendo menção a Demócrito. E era alguém que de fato tinha muito escrito na época. Isso eu descobri através dos livros da Contra-História da Filosofia do professor francês Michel Onfray. Então, no Brasil, aqueles que fazem uso da engenharia social estão a todo instante buscando sufocar, destruir toda e qualquer manifestação cultural com animais em nosso país,
Então eles jamais iriam promover o galismo, porque para eles o galismo já é uma página virada. O que está em voga no momento é um ADIM que continua lá no Supremo Federal para tornar a vaquejada inconstitucional. Eram duas, uma já foi julgada favorável à vaquejada, tem uma outra. Eles estão aguardando ganhar força no universo político para trazer isso à tona novamente. Então, assim, me causa estranheza, mas eu vou fazer uma explicação aqui rápida, porém precisa, em cima de fatos, para que vocês entendam que, de fato, o galismo no Brasil é uma prática proibida. Ele se reporta ao parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição. O parágrafo 7º, senhores, ele foi inserido através da emenda 96, né? A PEC da vaquejada. Essa emenda 96, ela se transforma no parágrafo 7º. E o que é que ele traz? Para fins do disposto na parte final do inciso 7º, que é aquele que diz que é considerado prática de crueldade e maus tratos, do parágrafo 1º do artigo 225, que é o artigo que trata sobre a questão do meio ambiente, né, que deve ser preservado para que as presentes e futuras gerações tenham acesso. Considerado cruéis, não são considerados cruéis, desde que sejam reconhecidos como patrimônio cultural imaterial. Pessoal, para que seja reconhecido como patrimônio cultural imaterial, é preciso que você tenha o reconhecimento do IPHAN. E o parágrafo 7º, ele só foi, de fato, inserido quando essa emenda 96 foi sancionada, levando em consideração que esse próprio parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira diz o seguinte: mediante criação de quê? De lei. E qual é a lei que regulamenta a vaquejada? A Lei 13.873 de 2019. Pessoal, essa lei ela regulamenta a manifestação da vaquejada. Além de ser reconhecida pelo IPHAN como patrimônio imaterial, tem uma lei regulamentando a prática esportiva, onde vai pedir para colocar cauda no boi, o cavalo não pode ser estimulado com espora, com pontas como no passado, exige a presença de um veterinário na pista, condições de água para o animal, alimentação, ou seja, tudo é bem definido na Lei 13.873 de 2019. O galismo não existe reconhecimento como patrimônio cultural imaterial. O galismo não tem nenhuma lei estadual que assegure a prática da seleção de reprodutores. Como é que alguém veicula de que está liberado no Brasil as manifestações culturais com aves de combate nos espaços de seleção para reprodutores? Pessoal, isso é um projeto que pode vir a se tornar uma realidade no futuro, mas no atual contexto é considerado uma prática, sim, criminosa e de maus tratos. E ainda vou além, é considerado, sim, contravenção penal. Por quê? Porque a contravenção penal ela exige a presença do oferidor de lucro. E os espaços de seleção para reprodutores em nosso país ou em qualquer lugar no mundo tem sim. Você cobra a entrada, você cobra a cadeira, você cobra o topo. E isso sim caracteriza também contravenção. Então o que a gente precisa na realidade no Brasil é buscar ir aos poucos colocando pedras na construção de um alicerce que possa no futuro servir como base e sustentar movimentações dentro do universo político para que a gente possa ir avançando aos pouquinhos. Por exemplo, Sergipe já esteve no IPHAN conversando com os técnicos, colhendo informações para apresentar um material. E lá o técnico deixou bem claro, se a Associação Sergipana der entrada no IPHAN pedindo reconhecimento como cultura, como patrimônio imaterial, esse documento vai ser remetido para o IPHAN nacional. Por quê? Porque nos estudos que eu entreguei ao técnico, ele deixou bem claro que não se trata de uma manifestação estadual. Por quê? Porque o galismo é uma manifestação cultural presente em todos os estados da federação. Então o debate precisa ir para Brasília. Por que a gente não deu entrada ainda? Porque eu percebi que o galismo está muito disperso
Todo mundo está preocupado apenas com o lucro rápido. As pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro usando a nossa ave. Não estão preocupadas em buscar proteção, que é o que a gente vem fazendo aqui no estado de Sergipe. Nós temos uma lei que protege o criatório, diz como as aves devem ser criadas. A gente favoreceu o pequeno criador porque a cama não é um material específico, pode ser uma cama de fibras de coqueiro, casca de arroz, areia branca, tífano, gramíneas, qualquer coisa que você proporcione conforto ao seu animal. Dimensões de gaiolas não foram especificadas. Por quê? Porque a gente quis acolher a todos. E o que a gente observa no cenário nacional, no galismo brasileiro, é uma divisão de grupos que enxergam uma fonte de lucro e explora ao extremo sem se preocupar com a proteção jurídica. Então eu vim aqui trazer essa explicação porque me preocupa a gente perceber que a maioria dos criadores que não tem uma boa capacidade de discernimento acreditando nisso como verdade. E aí, Luiz Alberto, de fato está liberado? Quer dizer, a pessoa do interior a qualquer momento pode pegar o seu animal e querer estar traquejando até em praça pública. A polícia passa, vai constranger o criador porque ele acreditou em uma desinformação. Então é isso, espero que vocês possam absorver e estarei à disposição de qualquer criador para dirimir qualquer dúvida. Forte abraço.